Boa noite a todos. Dando continuidade à exposição que temos feito na carta aos Hebreus, hoje vamos estudar o capítulo de número 8. E o tema central deste capítulo é Cristo, mediador de superior aliança. Hebreus, capítulo de número 8. Leiamos o texto sagrado. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído, para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar a Deus. Senhor, a Tua palavra foi lida, e neste momento nós suplicamos que o Senhor nos fale através dela, como o Senhor sempre tem falado. Abra, Senhor, os olhos do nosso coração. Ilumina, Senhor, os nossos pensamentos, para que nós possamos, mais uma vez, entendermos a preciosidade da palavra do Senhor e colocarmos em prática no nosso viver diário. Em nome de Jesus oramos. Amém. O autor, até aqui, meus irmãos, gastou um tempo bastante considerável para
nos apresentar como Jesus é em relação ao sumo sacerdote. O que ele é de fato, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí nós compreendemos a sua superioridade, conforme estudamos nas mensagens anteriores. Neste momento, o autor dá uma pausa, e agora ele não mais falará sobre quem Jesus é, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, mas agora o autor vai nos mostrar e nos apresentar o que esse sumo sacerdote faz. Qual é a obra deste sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, conforme diz o verso de número 6, ele é mediador de superior aliança. E como mediador de superior aliança, que tem consigo superiores promessas, o que Jesus faz? O que o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, este mediador de superior aliança, que tem como base superiores promessas, o que ele faz? Nós vamos estudar, portanto, nesta oportunidade, nesta noite, a respeito do mediador da superior aliança. Olhemos, irmãos, para o texto e tentemos extrair deste texto aquilo que de fato o autor está nos dizendo e nos ensinando. Ele começa dizendo: ora, o essencial das coisas que temos dito, o essencial, o que é a essência, o que é de fato o cerne, o centro daquilo que temos dito, é muito simples. Nós possuímos tal sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é o mediador de superior aliança. E esse mediador de superior aliança, que é o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele está assentado à destra do trono da majestade no céu. O mediador da superior aliança é nos apresentado aqui neste texto, em primeiro lugar, como aquele que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Ora, nenhum sacerdote do Velho Testamento, nenhum sumo sacerdote do Velho Testamento, tampouco do Novo Testamento, no período do ministério público de Jesus, e muito menos após a morte e ressurreição de Jesus, nenhum está assentado à destra da majestade do Todo-Poderoso. Por isso, esse mediador de superior aliança é superior mesmo, porque somente ele está lá junto com o Pai que fez a aliança com o Filho e a aliança com o seu povo, e jurou por si mesmo, conforme estudamos no capítulo anterior. Nesse sentido, então, nós estamos aprendendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este sacerdote, este mediador de superior aliança, ele está lá na presença do Pai, e conforme nós aprendemos no capítulo 7, verso 25, ele intercede por nós. Sempre ele está intercedendo por nós. Olha que maravilha, meus irmãos. O texto continua nos apresentando no verso 2 que ele está lá exatamente como ministro. Ministro, como aquele que serve. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu.
que o Senhor construiu e não o homem. Entendamos, Deus, quando tirou o seu povo do Egito, através de Moisés, num dado momento, Deus falou para Moisés, e isso nós lemos aqui nos versos subsequentes, que Moisés deveria construir um tabernáculo, e esse tabernáculo simbolizaria a presença de Deus com o seu povo na peregrinação. Depois, Salomão construiu o templo. E o que nós estamos aprendendo aqui é o que Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 17, quando ele faz o seu discurso no Areópago ateniense, lá naquele lugar da exposição filosófica na Grécia, em Atenas, quando ele vai mostrar que o Deus desconhecido é o Deus que não se pode tocar nele, não se pode vê-lo e não se pode prendê-lo num lugar, porque ele é o Criador de todo o universo e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele tem o seu próprio lugar, o lugar da sua habitação. E neste lugar da sua habitação, o Filho, o mediador de superior aliança, está sentado ao seu lado. E sentado ao seu lado como ministro, como aquele que de fato cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado. Porque houve uma viagem do Filho do Pai Celestial. Quando ele deixou a sua glória, entrou neste mundo se encarnando, mas ele cumpre a sua obra, ele ressuscita dentre os mortos e volta para a presença do Pai Celestial. E é isso que está acontecendo aqui. No domingo que vem nós vamos comemorar novamente a Páscoa judaica, numa lembrança, ao mesmo tempo em que vamos observar a Páscoa do Novo Testamento, que é simplesmente a ressurreição e a presença de Jesus no meio da sua igreja. Mas o texto de João, capítulo 21, nos mostra que no cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, Jesus então entrou de maneira miraculosa na sala onde estavam os seus discípulos, trancafiados com medo dos judeus, e Jesus então disse para eles: paz seja convosco. Esta era uma expressão usada pelo sumo sacerdote no Velho Testamento, quando depois da sua oferta, no dia da grande expiação, a sua oferta pelo pecado do povo, então, ele voltava e dizia, na porta da tenda da grande congregação, esta mesma expressão na língua hebraica, no sentido de que Deus havia recebido o sacrifício e estava satisfeito. E agora o Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, diz para os discípulos: paz seja convosco. Por isso ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Porque o templo é o próprio Senhor Jesus Cristo. O texto continua dizendo que todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Aqui nós aprendemos o segundo ponto da nossa mensagem, que esse mediador de superior aliança, ele não somente está assentado na presença do Pai Celestial, ele não está apenas ministrando lá, mas ele ofereceu o sacrifício pelo nosso pecado. Era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Bom, no Velho Testamento e também num determinado momento do Novo Testamento, e ainda para os judeus messiânicos, ainda há o oferecimento de animais em sacrifício como oblação pelo pecado. No entanto, nós que
compreendemos a mensagem da nova aliança, sabemos que o sacrifício já foi realizado por Cristo, como eu disse agora há pouco, e que nós vamos relembrar um pouco mais no domingo que vem, domingo de Páscoa. Mas aqui há uma grande diferença, porque este mediador de superior aliança, ele não somente tem o que oferecer, como tinham os sacerdotes e sumos sacerdotes, mas ele oferece a si mesmo como sacrifício. Ele é ao mesmo tempo o sacerdote e a oferta. E isso tem muito valor, porque nunca jamais, da mesma forma que não há nenhum sumo sacerdote assentado à destra de Deus, senão esse mediador de superior aliança que é Jesus, também, nunca jamais na história, um sumo sacerdote ofereceu a si mesmo. Ele oferecia o animal. Somente esse mediador de superior aliança ofereceu a si mesmo. Somente o Filho de Deus foi ao mesmo tempo o sacerdote à oferta. Isso faz todo sentido. Embora o texto vai nos mostrar que ele pudesse até não mesmo ser considerado um sacerdote, porque ele não vinha da tribo de Levi. Mas ele de fato é o sumo sacerdote. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. E aí Deus deu a instrução para Moisés. Mas, verso 6, Jesus obteve ministério tanto mais excelente, porque ele não era apenas o sacerdote que oferecia um animal, mas ele ofereceu a si próprio. E aí, o autor vai nos ensinar que a primeira aliança tinha as suas limitações, mas a segunda aliança não tem limitação alguma. Verso 7, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então ela tinha defeito. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Ou seja, aquela aliança, ela não era perfeita. Ela tinha defeito. E por que ela tinha defeito? Ela tinha defeito, primeiro, porque os sacerdotes eram pecadores. Segundo, porque os animais eram imperfeitos, no sentido de que não há perfeição em nada sem a redenção em Cristo Jesus. E aí nós aprendemos que Velho Testamento, meus irmãos, significa tão somente, à luz desse texto que fala que aquilo que era oferecido era sombra, Velho Testamento significa tão somente Deus perdoando o seu povo mediante o sacrifício de animais que apontavam para Cristo. Isso significa Velho Testamento, isso significa velha aliança, isso significa antiga aliança, isso significa primeira aliança. Deus perdoando o seu povo mediante o sacrifício de animais que apontavam para Cristo. E essa antiga aliança, essa primeira aliança era com defeito. Ela não era perfeita. Porque se ela fosse, não precisaria de uma segunda. E agora o autor vai citar o texto de Jeremias, capítulo 31, quando ele diz, e de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova. Agora será uma nova aliança. E no que consiste essa nova aliança? Ela não será a segunda aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito. Mas por quê? Ele explica, pois eles não continuaram na minha aliança,
e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Ou seja, aquela aliança, ela tem validade. Aquela aliança chegaria ao seu fim. Não houve continuidade. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ou seja, no tempo em que o Filho viria a este mundo. A nova aliança não consiste nos mandamentos que foram escritos, nos rituais, nos cerimoniais, mas essa nova aliança, ela consiste que agora Deus vai imprimir nas nossas mentes a sua lei e também no nosso coração elas serão inscritas. E Deus então será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Qual é a explicação que nós temos para o verso de número 11? Que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Por quê? Qual é a explicação, meus irmãos? A explicação é muito clara, no verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E aqui nós aprendemos o terceiro ponto da nossa mensagem, que Cristo como superior, Ele é mediador de superior aliança, e sendo mediador de superior aliança, Ele nos redime plenamente. Nós agora temos redenção plena. Naquele tempo, havia necessidade do sacerdote e do sumo sacerdote. Havia necessidade de que alguém ensinasse. Mas agora não há mais essa necessidade, porque Cristo nos perdoou os pecados, nos redimiu, e agora na nossa mente, no nosso coração, esta redenção já está clara, e agora é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem faz a obra. É Deus quem muda a nossa mente e o nosso coração. E tudo isso porque Ele nos trouxe redenção plena. Ainda que essa redenção seja progressiva no sentido de que ainda vivemos neste mundo e ainda somos pecadores, e aqui se aplica a famosa frase da teologia reformada: já, mas ainda não. No sentido de que, para Deus, tudo já está plenamente resolvido. A nossa redenção já está plenamente consumada, consolidada. Porque é isso que Paulo vai nos ensinar na carta aos Efésios, que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. No entanto, antes, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer que Deus, usando de misericórdia para conosco, nos deu vida enquanto nós estávamos mortos, e além disso, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, para Deus, tudo já está consumado. Aliás, antes da fundação do mundo. Mas para nós ainda, essa redenção é progressiva, porque ainda não estamos lá no céu de Deus. Ainda vivemos aqui neste mundo. E aqueles que já partiram e estão com o Senhor, ainda não estão plenamente, porque todos estaremos plenamente após o dia do juízo, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, Cristo como superior e como mediador, de superior aliança, Ele nos dá a redenção plena. Porque o texto continua nos dizendo, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira, e aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Nesse sentido, já desapareceu.
porque Ele é o mediador de superior aliança. E aí nós vamos ter aquela compreensão desta progressão da redenção também, com base no que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Embora haja duas interpretações para o que é perfeito, ou quando vier o que é perfeito, sendo uma de que o que é perfeito é o cânon do Novo Testamento e o fechamento da Escritura, mas há uma segunda interpretação de que o que é perfeito será a vinda, ou a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio uma vez, se encarnou, se fez homem como um de nós, morreu morte de cruz, ressurgiu e está assentado lá na presença do Pai, mas um dia ele virá novamente para levar a sua igreja e julgar este mundo. E nós compreendemos que é nesse sentido que Paulo está dizendo, porque a ciência ainda continua se multiplicando, e ainda há fé, e ainda há vida com dificuldades neste mundo. Portanto, eu gostaria de encerrar esta mensagem nessa oportunidade, relembrando que Cristo é mediador de superior aliança, porque primeiro Ele está assentado à destra do Pai e Ele, como ministro, intercede por nós. Em segundo lugar, porque Ele foi ao mesmo tempo a oferta, ou melhor, o sacerdote e a oferta. Ele ofereceu o sacrifício da sua própria vida. E em terceiro lugar, porque Ele nos traz plena redenção, uma vez que Deus usou de misericórdia para conosco e nos perdoou os pecados na pessoa de Cristo Jesus. E esse mediador de superior aliança está olhando para nós. Mas mais do que isso, Ele está em nós. A presença dEle está em nós pelo Espírito Santo da promessa. E por isso nós devemos nos alegrar, mesmo diante das dificuldades pelas quais passamos neste mundo. Porque o Cristo mediador, o nosso Senhor, está conosco em todo o tempo. Tenhamos, irmãos, dia a dia esta convicção de que o Senhor da igreja zela pela sua igreja e Ele sempre vai cuidar dos seus. Alguns Ele tem chamado para estarem com Ele. Outros Ele tem permitido que ainda vivam neste mundo para continuarem o glorificando. Porque um dia toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Cristo Jesus, o mediador de superior aliança e de superiores promessas. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por Cristo Jesus, o seu Filho amado. Te agradecemos porque Ele é mediador de superior aliança, e a aliança que o Senhor fez conosco é essa aliança em que, na nossa mente, nós temos clara a mensagem do Evangelho Salvador, e no nosso coração nós temos a esperança da vida eterna. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as ternas consolações do Deus Espírito Santo continuem sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.